Você já se sentiu como se estivesse vivendo em duas realidades diferentes? Uma onde você sabe o que viu, o que ouviu, o que sentiu, e outra onde todos ao seu redor insistem que você está inventando tudo? Minha mãe sempre teve essa habilidade estranha de fazer com que eu duvidasse da minha própria sanidade. Aos 15 anos, eu já havia perdido a conta de quantas vezes ela me olhou nos olhos e disse: "Você está imaginando coisa, Sofia. Isso nunca aconteceu." Mas eu sabia que tinha acontecido. Eu lembrava de cada detalhe. Tudo começou quando meu pai morreu em um acidente de carro há 2 anos. Pelo menos era isso que minha mãe contava para todo mundo. Acidente, pista molhada. Ele estava voltando tarde do trabalho. Uma tragédia, diziam os vizinhos. Coitada da Carmen, ficou viúva tão nova. Só que eu estava acordada naquela noite. Ouvi a discussão deles no quarto. Ouvi minha mãe gritando sobre dinheiro, sobre aquela mulher, sobre como ela não aguentava mais suas mentiras. Ouvi a porta bater. Ouvi o carro saindo da garagem às 2 da manhã. E ouvi minha mãe ligando para alguém meia hora depois, sussurrando no telefone. "Está feito. Ele saiu furioso como você disse que aconteceria." Quando eu acordei de manhã, ela estava na cozinha, fazendo café, vestida de preto, com os olhos vermelhos. "Seu pai teve um acidente, minha filha. Ele não volta mais." Eu tinha 15 anos, mas não era idiota. Tentei contar para minha tia Isabel, a irmã da minha mãe, mas ela me olhou com aquele olhar que eu aprenderia a odiar. O olhar de quem acha que você está inventando drama. "Sofia, você está em choque pela morte do seu pai. É normal ter pensamentos confusos. Sua mãe está sofrendo tanto quanto você." Confusos. Sempre confusos. Nunca verdadeiros. 3 meses depois, Ricardo apareceu na nossa vida. Alto, bonito, com aquele sorriso que minha mãe derreteu na primeira vez que viu. Ele trazia flores, chocolates, me chamava de filhotinha com aquela voz melosa que me dava arrepios. "Ele vai ser um ótimo pai para você, Sofia", dizia minha mãe, passando a mão no meu cabelo. "Você precisa dar uma chance para ele." Mas eu via coisas que ela fingia não ver. Como Ricardo olhava para mim quando ela não estava por perto, como ele sempre encontrava uma desculpa para me tocar, um tapinha no ombro, uma mão na minha cintura quando passava por mim na cozinha, como ele entrava no meu quarto sem bater quando eu estava trocando de roupa. "Desculpa, filhotinha, não sabia que você estava aqui." Mas seus olhos demoravam demais para se afastar. E quando eu contava para minha mãe, ela suspirava e balançava a cabeça. "Sofia, você está sendo dramática. Ricardo é um homem bom. Ele quer fazer parte da nossa família. Você precisa parar de inventar essas coisas." Inventar. Sempre inventando. Mas eu não estava inventando quando encontrei as cartas escondidas debaixo do colchão deles. Cartas que minha mãe e Ricardo trocavam há mais de 1 ano. Cartas que falavam de se livrar do problema e começar uma nova vida juntos. Cartas datadas de antes da morte do meu pai. Minha mãe encontrou as cartas na minha mão naquela tarde. Seu rosto ficou branco, depois vermelho, depois uma cor que eu nunca tinha visto antes. "Você estava fuçando nas nossas coisas?" ela perguntou, arrancando as cartas da minha mão. "Mãe, essas cartas... elas são de antes do papai morrer. Vocês já se conheciam. Vocês planejaram tudo isso." Ela me olhou por um longo momento. E pela primeira vez eu vi algo diferente nos olhos dela. Não era raiva. Era medo. "Você está delirando, Sofia. Essas cartas não significam nada. Você está misturando as datas, confundindo as coisas. Isso é o que acontece quando você fica obcecada por teorias conspiratórias." Mas eu sabia ler. Eu sabia que 15 de março era antes de 20 de maio. Eu sabia que eu não estava louca. "Ninguém vai acreditar em você." Ela continuou, sua voz baixa e fria. "Você é apenas uma adolescente perturbada que não consegue aceitar a morte do seu pai. E eu sou a sua mãe. E eu sei o que é melhor para você." Naquela noite, deitada na cama, eu entendi que estava sozinha. Completamente sozinha em uma casa com 2 pessoas que sabiam que eu sabia a verdade. E que fariam qualquer coisa para me calar. Respire fundo e tente imaginar como é viver em uma casa onde cada palavra sua é questionada, onde cada memória sua é corrigida,
onde você começa a duvidar até do seu próprio nome. Depois que encontrei as cartas, minha mãe mudou completamente a estratégia. Ela não gritava mais comigo. Não ficava brava. Ela fazia algo muito pior. Ela ficava preocupada. Sofia, minha filha, eu estou muito preocupada com você, ela dizia, sentando na minha cama todas as noites. Você tem inventado tantas histórias ultimamente, acho que você precisa de ajuda. Ajuda. A palavra que se tornaria minha obsessão e meu pesadelo. Ricardo apoiava cada palavra dela, sempre com aquele sorriso gentil, aquela voz calma que me fazia querer gritar. Sua mãe tá certa, filhotinha. Você parece muito confusa ultimamente. Talvez seja a hora de conversar com um profissional. Profissional. Como se eu fosse um caso, um problema a ser resolvido. Mas o pior eram as pequenas coisas. As coisas que eles faziam para me fazer questionar minha própria realidade. Eu deixava meu celular carregando na cozinha e encontrava as mensagens apagadas. Quando questionava, minha mãe suspirava. Sofia, você mesma apagou ontem à noite. Você estava meio sonolenta, lembra? Eu não lembrava, mas talvez ela estivesse certa. Minhas roupas sumiam do armário. Querida, você doou essas roupas para a caridade na semana passada. Você disse que não gostava mais delas. Eu não me lembrava de doar nada, mas talvez... Eles começaram a contar histórias sobre coisas que eu supostamente havia feito. Histórias sobre como eu havia quebrado o vaso da sala e esquecido. Sobre como eu havia mentido para a professora sobre ter feito o dever de casa. Sobre como eu havia brigado com a minha melhor amiga Laura e esquecido completamente. Você não lembra, Sofia? Minha mãe perguntava com aquela voz doce e preocupada. Você disse que a Laura era uma má influência. Você disse que não queria mais falar com ela. Eu não lembrava, mas Laura havia parado de me procurar. Quando tentei ligar para ela, sua mãe disse que Laura não queria mais falar comigo. Ela disse que você foi muito cruel com ela, Sofia, que você disse coisas horríveis. Mas eu não lembrava de ter dito nada. Eu não lembrava de ter brigado com ela. Será que eu era louca mesmo? A cada dia eu me sentia mais isolada, mais confusa. Minha mãe havia se tornado minha única fonte de informação sobre o mundo exterior. E ela estava lá, sempre disposta a me ajudar a lembrar das coisas corretamente. Você sabe que eu te amo, não sabe, Sofia? Eu só quero o melhor para você. Eu só quero que você seja feliz. Mas eu não estava feliz. Eu estava perdida em uma névoa de dúvidas e contradições. Ricardo começou a ficar mais ousado. Ele entrava no meu quarto sem bater, sempre com uma desculpa. Só vim trazer suas roupas limpas, filhotinha. E suas mãos sempre encontravam uma razão para me tocar. Quando eu reclamava, minha mãe suspirava. Sofia, Ricardo está sendo gentil. Ele está tentando criar um vínculo com você. Você está interpretando mal as intenções dele. Interpretando mal. Como se eu fosse uma criança que não entendia nada. E, além disso, você tem tido muitos episódios ultimamente. Episódios em que você faz coisas e depois não lembra. Eu acho que realmente precisamos procurar ajuda profissional. Episódios. Como se eu fosse uma série de TV que tinha problema de roteiro. Naquela noite, eu fiquei deitada na cama, olhando para o teto tentando separar o que era real do que eles queriam que eu acreditasse que era real. Será que eu estava mesmo louca? Será que eu estava imaginando tudo? Será que minha mãe estava certa e eu era apenas uma teenager perturbada que não conseguia aceitar a realidade? Mas então eu lembrei das cartas, eu lembrei das datas, eu lembrei da ligação telefônica na noite em que meu pai morreu. Eu não estava louca, eu estava sendo manipulada. E precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Coloque-se no meu lugar por um momento. Imagine descobrir que tudo o que você acreditava sobre sua própria família era mentira. Imagine descobrir que a pessoa que deveria te proteger era, na verdade, sua maior ameaça. Foi em uma terça-feira que minha vida mudou para sempre. Minha mãe e Ricardo tinham saído para fazer compras, ou pelo menos era isso que eles disseram. Eu estava sozinha em casa, algo que havia se tornado raro ultimamente. Eles sempre encontravam uma desculpa para não me deixar sozinha. Estamos preocupados com você, filhotinha. Mas desta vez eu tinha mentido. Disse que tinha uma prova importante para estudar e que precisava ficar em casa. Minha mãe hesitou, mas Ricardo a convenceu. Deixa a menina estudar, Carmen. Ela precisa se concentrar nos estudos. O que eles não sabiam era que eu havia desenvolvido uma técnica para abrir a gaveta trancada do criado de mudo do quarto deles. 2 semanas de tentativas com grampos de cabelo e clipes de papel,
até descobrir o ângulo certo. Minha mão tremia quando finalmente consegui abrir a gaveta. Dentro havia uma pasta de documentos que eu nunca tinha visto antes. A primeira coisa que encontrei foi um laudo médico. Meu laudo médico, datado de 1 semana atrás. Paciente Sofia Mendes, 15 anos, apresenta sintomas de esquizofrenia juvenil, incluindo alucinações auditivas e delírios persecutórios. Recomenda-se internação imediata para avaliação psiquiátrica completa. Minha respiração parou. Esquizofrenia juvenil. Internação imediata. Eu nunca havia ido a um psiquiatra. Nunca havia feito nenhum exame. Nunca havia conversado com nenhum médico sobre a minha saúde mental. Mas ali estava, assinado pelo Dr. Henrique Carvalho, um nome que eu nunca tinha ouvido na vida. Continuei mexendo na pasta, minha mão tremendo tanto que quase derrubei tudo no chão. Encontrei papéis do seguro de vida do meu pai, documentos que mostravam que minha mãe havia recebido R$500 mil após a morte dele. R$500 mil que ela nunca mencionou. Encontrei também uma procuração, datada de 6 meses atrás, me nomeando como incapaz de administrar seus próprios bens devido a distúrbios mentais. Uma procuração que dava à minha mãe controle total sobre qualquer herança que eu pudesse receber. Herança? Que herança? Continuei procurando e encontrei um documento que fez meu coração parar completamente. Era uma cópia do testamento do meu pai. Um testamento que deixava tudo para mim: a casa, o carro, suas economias, seus investimentos, tudo. Minha mãe receberia apenas uma pequena pensão mensal. Eu era herdeira de quase R$1 milhão. Mas se eu fosse declarada mentalmente incapaz, minha mãe teria controle total sobre tudo. A última coisa que encontrei foi uma série de fotos. Fotos de mim, dormindo, fotos de mim no banheiro, fotos de mim trocando. Fotos que só poderiam ter sido tiradas por alguém que vivia na mesma casa que eu. Senti uma náusea subir pela garganta. Ricardo. Ele estava tirando fotos de mim e minha mãe sabia. No fundo da pasta, encontrei uma conversa impressa do WhatsApp entre minha mãe e uma pessoa salva como Dr. H. Carmen. Ela está desconfiando de alguma coisa. Ontem ela me perguntou sobre as datas das cartas novamente. Dr. H. Não se preocupe. Com as fotos que Ricardo tirou, será fácil convencer qualquer juiz de que ela tem comportamentos inadequados e precisa de internação. Carmen. E se ela contar para alguém? Dr. H. Quem vai acreditar em uma adolescente com um diagnóstico de esquizofrenia juvenil, especialmente quando tivermos evidências de que ela tem comportamentos sexuais inadequados? Carmen. Você tem certeza de que isso vai funcionar? Dr. H. Confie em mim. Em 1 semana, ela estará internada e você terá controle total sobre o dinheiro dela e sobre ela. Minha visão ficou turva. Minha respiração estava irregular. Eles estavam planejando me internar num hospital psiquiátrico. Eles estavam planejando me roubar. Eles estavam planejando me usar. E tudo isso após terem matado meu pai. Porque agora eu tinha certeza. Eles mataram o meu pai. Talvez não diretamente, mas eles planejaram tudo. Eles sabiam que ele ia sair furioso de casa naquela noite. Eles sabiam que ele ia dirigir alterado. Eles sabiam que alguma coisa ia acontecer. Ouvi o barulho do carro na garagem. Eles estavam voltando. Rapidamente, tirei fotos de todos os documentos com o meu celular. Minha mão tremia tanto que algumas fotos ficaram borradas, mas consegui capturar o essencial. Coloquei tudo de volta na pasta e fechei a gaveta, meu coração batendo tão forte que eu tinha certeza de que eles iam ouvir do andar de baixo. Quando minha mãe entrou no meu quarto 10 minutos depois, eu estava na cama, fingindo ler um livro. Como foi o estudo, minha filha? Ela perguntou, passando a mão no meu cabelo. Eu forcei um sorriso. Foi bom, mãe. Muito produtivo. Ela me olhou por um momento e juro que vi um flash de suspeita nos olhos dela. Sofia, você está bem?
Você parece diferente. Estou só cansada, eu respondi, tentando manter a voz firme. Ela ficou mais alguns minutos no meu quarto, observando meu rosto como se estivesse procurando por alguma coisa. Sabe, Sofia, eu marquei uma consulta para você amanhã, com um médico. Muito bom. Acho que vai te ajudar. Minha garganta ficou seca. Que tipo de médico? Um psiquiatra. Dr. Henrique Carvalho. Ele é especialista em adolescentes com problemas como os seus. Dr. Henrique Carvalho. O mesmo nome do laudo falso. Mãe, eu não quero ir a um psiquiatra. Eu não tenho problemas mentais. Ela suspirou e me olhou com aquele olhar de pena. Sofia, querida, você precisa aceitar que precisa de ajuda. Você tem tido tantos episódios ultimamente, tantas fantasias. Eu só quero que você fique bem. Fantasias. Episódios. As palavras que ela usava para descrever minha sanidade. E se eu não quiser ir? Ela sorriu, mas não era um sorriso gentil. Era um sorriso crio, calculado. Querida, você é menor de idade. Você vai aonde eu mandar você ir. Naquela noite, eu soube que tinha menos de 24 horas para fazer alguma coisa, porque se eu fosse àquela consulta, eu nunca mais sairia. Quando você percebe que está correndo contra o tempo, cada segundo se torna precioso. Cada movimento precisa ser calculado. Cada palavra precisa ser pesada. Eu tinha uma noite, uma única noite, para descobrir como salvar minha própria vida. Às 2 da manhã, quando tinha certeza de que minha mãe e Ricardo estavam dormindo, eu me levantei da cama e liguei meu celular. Minhas mãos tremiam enquanto eu digitava um número que eu tinha memorizado, mas nunca havia usado. Meu tio Paulo, irmão do meu pai. Ele e minha mãe nunca se deram bem. Ela sempre dizia que ele era problemático e que eu não deveria ter contato com ele. Agora eu entendia por quê. Alô? A voz dele estava rouca de sono. Tio Paulo, sou eu, Sofia. Uma pausa. Sofia? Que horas são? Está tudo bem? Não, tio. Nada está bem. Eu preciso te contar algumas coisas sobre a morte do meu pai. Outra pausa. Mais longa dessa vez. Sofia, são 2 da manhã. Você tem certeza de que não pode esperar até amanhã? Tio, por favor, eu só tenho hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Talvez algo no meu tom de voz o tenha convencido, porque ele suspirou. Ah, está bem. Onde você está? Em casa, mas não posso falar daqui. Você pode me buscar? Sofia, sua mãe vai ficar furiosa se eu aparecer aí às 2 da manhã. Tio, eu vou fugir de casa de qualquer jeito. A única diferença é se você me ajuda ou se eu faço isso sozinha. Mais uma pausa. Você está falando sério? Nunca estive mais séria na minha vida. Ele concordou em me encontrar na pracinha 3 quadras da minha casa em 20 minutos. Eu vesti uma calça jeans e uma blusa, coloquei alguns documentos e dinheiro que eu tinha guardado em uma mochila e saí pela janela do meu quarto. Minha mãe sempre dizia que eu era dramática. Talvez ela estivesse certa. Mas às vezes o drama é necessário para sobreviver. Tio Paulo estava me esperando no banco da pracinha, com o rosto preocupado e confuso. Sofia, o que está acontecendo? Por que você fugiu de casa? Eu me sentei ao lado dele e pela primeira vez em meses, contei toda a verdade para alguém. Mostrei as fotos dos documentos, contei sobre as cartas, sobre o laudo médico falso, sobre as conversas do WhatsApp. Ele ficou em silêncio por um longo tempo depois que terminei de falar. Sofia, essas são acusações muito sérias. Você tem certeza de que não está exagerando? Meu coração afundou. Mais uma pessoa que não acreditava em mim. Tio, eu tenho provas. Eu tenho fotos de todos os documentos. Eu sei. Mas sua mãe disse que você tem tido alguns problemas ultimamente. Que problemas? Ela me ligou na semana passada.
Disse que você tem inventado histórias, que você tem tido alucinações, que você precisa de ajuda médica. Era isso. Eles tinham se antecipado. Eles já tinham envenenado até meu tio contra mim. Tio, por favor, olhe para as fotos. Olhe para as provas. Você realmente acha que uma adolescente com problemas mentais seria capaz de falsificar tudo isso? Ele pegou meu celular e começou a analisar as fotos. Eu vi sua expressão mudar conforme ele lia cada documento. Meu Deus! Sofia, isso aqui é um crime. Vários crimes. Você acredita em mim? Ele me olhou e pela primeira vez em meses vi nos olhos de alguém algo que eu tinha esquecido como era: confiança. Eu acredito em você. Nós ficamos conversando até o amanhecer. Tio Paulo me explicou que ele nunca havia acreditado completamente na versão da morte do meu pai. Ele disse que meu pai havia ligado para ele na semana anterior à morte, dizendo que havia descoberto que minha mãe estava tendo um caso e que estava pensando em se divorciar. Ele disse que ia confrontá-la naquela noite. Tio Paulo me contou. Ele disse que tinha descoberto coisas sobre o passado dela que mudavam tudo. Que coisas? Ele não me contou os detalhes, mas disse que ela não era quem ele pensava que era. Nós fizemos um plano. Tio Paulo ia me levar para a casa dele, em outra cidade. Ele ia entrar em contato com um advogado amigo dele, especialista em crimes familiares. Nós íamos denunciar tudo para a polícia. Mas primeiro, eu precisava voltar para casa e fingir que nada havia acontecido. Eu precisava ir àquela consulta com o Dr. Henrique Carvalho e gravar tudo. Sofia, isso é muito perigoso. Se eles descobrirem que você sabe de tudo... Tio, se eu não fizer isso, nunca vamos ter provas suficientes e eles vão conseguir me internar. Eles vão fazer o que eles querem. Eu voltei para casa às 6 da manhã, entrando pela janela do meu quarto. Minha mãe bateu na porta às 7 da manhã. Sofia, como você dormiu? Bem, mãe. Muito bem. Ótimo, porque hoje é um dia muito importante. Você vai conhecer o Dr. Carvalho. Eu forcei um sorriso. Estou ansiosa. Às 2 da tarde, estávamos no consultório do Dr. Henrique Carvalho. Era um homem na casa dos 50, com cabelo grisalho e óculos. Ele me cumprimentou com um sorriso que deveria parecer gentil, mas que me deu arrepios. Sofia, é um prazer conhecê-la. Sua mãe me contou muito sobre você. Imagino que sim, eu respondi, ligando discretamente o gravador do meu celular. Bem, vamos começar com algumas perguntas básicas. Você tem tido alucinações ultimamente? Que tipo de alucinações? Qualquer tipo. Auditivas, visuais, táteis? Não, doutor, eu não tenho alucinações. Ele anotou algo no bloco. Sua mãe me disse que você tem relatado ouvir conversas que não aconteceram. Eu ouço conversas que realmente acontecem. E você tem tido delírios? Ideias fixas sobre pessoas próximas? Doutor, posso fazer uma pergunta? Claro. O senhor já me conhecia antes de hoje? Ele pareceu um pouco surpreso. Não, Sofia. Por que pergunta? Porque eu encontrei um laudo médico assinado pelo senhor, datado na semana passada, dizendo que eu tenho esquizofrenia juvenil. O silêncio na sala foi ensurdecedor. Eu vi o Dr. Henrique Carvalho e minha mãe trocarem um olhar. Sofia, você está confundindo as coisas novamente. Não, mãe, eu não estou confundindo nada. E eu tenho provas. Foi também naquele momento que eu soube que a guerra havia começado oficialmente. Existe um momento em toda batalha quando você percebe que não há mais como voltar atrás, quando você sabe que é vencer ou morrer tentando. O Dr. Carvalho tentou manter a compostura, mas eu vi o pânico em seus olhos. Sofia, eu acho que você está tendo um episódio psicótico, ele disse, tentando parecer profissional. Essas ideias sobre documentos falsos são sintomas clássicos de paranoia. Então me explique isso, eu disse, tirando meu celular da bolsa e mostrando as fotos dos documentos. Minha mãe ficou branca. O Dr. Carvalho parou de escrever no bloco. Vocês dois se conhecem há muito tempo, não é? Eu continuei. Vocês planejaram tudo desde o início.
o assassinato do meu pai, o roubo da minha herança, minha internação forçada. Sofia, pare com isso, minha mãe sussurrou. Não, mãe, agora é minha vez de falar. Eu sei sobre as cartas, eu sei sobre o dinheiro do seguro, eu sei sobre Ricardo e as fotos que ele tirou de mim, eu sei sobre tudo. O Dr. Carvalho se levantou bruscamente. Carmen, nós precisamos conversar. Agora. Não vão a lugar nenhum, uma voz disse da porta. Era tio Paulo. E ele não estava sozinho. 2 policiais estavam com ele. Doutora Carmen Mendes e Doutor Henrique Carvalho, vocês estão presos por conspiração, fraude documental e tentativa de internação forçada ilegal de menor de idade. O que aconteceu nos minutos seguintes foi um borrão. Minha mãe tentou negar tudo, mas as provas eram irrefutáveis. O Dr. Carvalho tentou fugir, mas foi detido antes de chegar à porta. Mais tarde, eu soube que tio Paulo havia levado todas as evidências para a polícia naquela manhã. Eles haviam conseguido um mandado de busca e apreensão para a casa e para o consultório do Dr. Carvalho. Ricardo foi preso em casa, onde encontraram ainda mais fotos minhas, além de drogas que ele estava usando para me deixar confusa. Pequenas doses de benzodiazepínicos que ele colocava na minha comida para afetar minha memória. A verdade sobre a morte do meu pai levou mais tempo para ser descoberta, mas as investigações mostraram que minha mãe e Ricardo haviam manipulado a situação para que meu pai saísse de casa alterado emocionalmente, sabendo que ele tinha problemas com ansiedade e que dirigia de forma perigosa quando estava nervoso. Eles não o mataram diretamente, mas criaram as condições para que o acidente acontecesse. Nos meses que se seguiram, eu fui morar com tio Paulo. Pela primeira vez em anos, eu pude respirar sem me preocupar se minhas memórias eram reais ou inventadas. Pela primeira vez, eu pude confiar em alguém completamente. Mas a recuperação não foi fácil. Meses de manipulação psicológica deixaram marcas profundas. Eu precisei de terapia. Terapia de verdade, com uma psicóloga que me ajudou a separar o que era real do que havia sido plantado na minha mente. Minha mãe foi condenada a 8 anos de prisão por conspiração, fraude e abuso psicológico. Ricardo pegou 12 por abuso sexual de menor e posse de material pornográfico infantil. O Dr. Carvalho foi cassado e condenado a 5 anos por falsificação de documentos e participação em um esquema fraudulento. Eu recuperei minha herança, toda ela. E pela primeira vez eu entendi por que minha mãe havia feito tudo aquilo. Não era só sobre o dinheiro, embora isso fosse importante. Era sobre controle, era sobre poder, era sobre ter alguém completamente dependente dela. 6 meses depois dos julgamentos, eu recebi uma carta da prisão. Era da minha mãe. Sofia, minha filha, eu espero que um dia você possa me perdoar. Eu sei que cometi erros, mas tudo o que eu fiz foi por amor. Eu queria proteger você, cuidar de você. Eu nunca quis que você se machucasse. Eu li a carta 3 vezes. Depois, a joguei no lixo. Porque eu finalmente havia aprendido a diferença entre amor e manipulação. Eu finalmente havia aprendido que quem realmente nos ama não tenta fazer a gente duvidar de nossa própria sanidade, não tenta nos controlar, não tenta nos roubar. Hoje, aos 17 anos, eu estou na faculdade. Estou estudando psicologia. Não é irônico? Quero ajudar outros jovens que passaram pelo que eu passei. Quero ensinar as pessoas a reconhecer os sinais de manipulação psicológica. Quero que saibam que quando alguém tenta fazer você duvidar de suas próprias memórias, de seus próprios sentimentos, de sua própria realidade, essa pessoa não está tentando te ajudar. Essa pessoa está tentando te controlar. E você merece mais do que isso. Você merece ser ouvido. Você merece ser acreditado. Você merece ter sua realidade respeitada. Às vezes, quando estou caminhando pelo campus da universidade, eu penso em todas as pessoas que ainda estão presas em situações como a minha. Pessoas que estão sendo manipuladas, controladas, feitas a duvidar de si mesmas. E eu quero gritar para elas: você não está louco, você não está imaginando coisas. Confie em seus instintos. Porque no final das contas, nossos instintos são tudo o que temos. Nossa percepção da realidade é sagrada e ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de nos fazer duvidar disso. Minha mãe dizia que eu era louca, mas no final descobri que ela estava certa em uma coisa. Eu realmente era louca. Louca o suficiente para lutar pela verdade. Louca o suficiente para não desistir. Louca o suficiente para sobreviver. E às vezes, esse tipo de loucura é exatamente o que nós precisamos para nos salvar.